Cumprimentamos a todos com boa noite, que a paz de Cristo esteja com cada um de nós, presentes, ouvintes da rádio Ismael.net, aos nossos mentores e aos nossos assistidos e assistentes espirituais. O tema que nos foi proposto é um tema bastante oportuno também, até por conta do mês, né? É sobre adoção. Iremos abordar um tema delicado, portanto de grande importância para a instituição, certo? Familiar, na sua pequena parcela, né, da atualidade. Roberto Carlos Ramos era um menino problemático, criado na FEBEM em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com histórico de várias fugas, considerado por muitos como um jovem irrecuperável, quando conheceu a pedagoga Marguerite Duvas. A vida desse menino, hoje, um reconhecido pedagogo mineiro, pós-graduado e considerado um dos maiores contadores de história da atualidade, só mudou porque foi adotado aos 13 anos de idade por essa mulher que transformou aquele adolescente rebelde com palavras e atitudes carinhosas e bondosas. Essa história real, retirada do filme O Contador de Histórias, mostra que aquela mulher teve ouvidos capazes de ouvir e entender uma estrela obscurecida pelos corações humanos. Impossível não relembrar, neste tema, os ensinamentos dos Espíritos, que nos diz: quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviar esses seres que aos pais foram colocados dos maus caminhos. Hoje no Brasil, existe mais de 40 mil crianças e adolescentes abrigados em instituições, aguardando a possibilidade de retorno às suas famílias ou aguardando uma adoção. Dessas, aproximadamente 5 mil crianças encontram aptas para adoção, ou seja, são órfãos de seus pais ou foram destituídos do poder familiar pela Justiça. Segundo estudos do Conselho Nacional de Justiça, desse total, 80% tem idade superior a 8 anos e apenas 1% de chance de serem adotadas. Isso em razão do perfil mais procurado pelos pretensos adotantes, que no caso seria de crianças recém-nascidas, saudáveis, crianças de pele clara, dentre outras exigências. Estima-se que estes infantes atingirão os 18 anos de idade na instituição, oportunidade em que serão, via de regra, desabrigados e terão de encontrar um meio de tocar a vida sozinhos, sem uma referência de família, sem um acompanhamento, e isso é muito triste. Autoridades buscam sensibilizar os pretendentes à adoção, para que alarguem as suas faixas de interesse. A ideia é fazer com que essas pessoas reflitam sobre os reais motivos e importâncias da adoção e vencer algumas dificuldades para aceitar como filhos uma criança de mais idade, uma criança de pele escura, uma criança que que seja portadora de necessidades especiais, ou quem sabe um grupo de irmãos. O nobre Instituto da Adoção não é novo. Moisés foi salvo das águas e cresceu no palácio, adotado pela filha de Faraó, cuja caridade fraterna o recolhera. Segundo Emmanuel, ali adquiriu
os conhecimentos iniciáticos e primorosa educação, preparando-o para libertar o povo hebreu do jugo egípcio e receber os 10 mandamentos, legando à posteridade a base de toda a justiça do mundo na grande jornada em busca da terra da promissão. Jesus, na hora extrema da cruz, ao ver a sua mãe e ao pé do seu lado, o discípulo que ele amava, diz à mãe: mulher, eis o teu filho. A seguir, diz ao discípulo: eis a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua própria casa. Jesus entregou um ao outro como um gesto simbólico de adoção, para que lhe não lhes faltasse o amparo mútuo. E Maria cuidou de João, e João cuidou de Maria até a sua morte. Para os especialistas, adotar não é um ato de caridade, mas um ato de socialização, de construção de uma sociedade justa e de uma sociedade igualitária. Adota-se não para preencher uma lacuna na vida dos pretensos adotantes, e sim pensando no outro, na situação daquele infante, daquela criança, que naquela situação, naquele momento, está tão carente de um amparo, de uma proteção, de um amor. Afinal, a Constituição Federal, que nos rege, de 1988, considerada como Constituição Cidadã, ela preceitua em seu artigo 227 o seguinte: diz que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade de convivência, à cultura, e uma convivência familiar saudável, e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Segundo essa ordem, como nós vimos, o dever primeiro é o da família, em velar pelo bem da criança, do adolescente e do jovem. Se a criança está sem lar, é porque a família faltou ou falhou. Cumpra, então, a sociedade, em segundo lugar, organizar-se e não permitir que esta criança cresça sem um lar substituto, ou que envelheça enclausurada nas instituições. Se o Estado tem de fazer esse papel por meio dos acolhimentos em instituições, é porque a sociedade também não deu conta dessa tarefa. Para nós espíritas, porém, a adoção não é apenas um dever social ou constitucional. É mais que isso. É exercício de amor incondicional. É deixar vir a mim as criancinhas, porque é delas o reino de Deus. Numa de suas acepções mais profundas, quem adota o faz por amor e doa-se por abnegação. Há muitas famílias com espaço físico em casa e suficiente dose de amor para abrigar mais um. Famílias maravilhosas que podem servir como referências positivas para uma ou mais pessoas que venham privar do seu convívio. O filho adotivo é um espírito que vem para trazer felicidade. Pode ser que venha para um ajustamento de contas, mas mesmo nesse caso, será bem-vindo. A espiritualidade procura nos corações generosos da terra a oportunidade de encaminhar pela via da adoção espíritos que são necessários para as suas evoluções e para as daqueles que os recebem. O mentor Emmanuel nos fala a seguinte mensagem sobre filhos adotivos.
Muitos de nós, nas estâncias do pretérito, teremos pisoteados os corações afetuosos que nos acolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão, desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias. Quase sempre lhe impusemos aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrifícios incessantes, até que lhes ofertamos a morte, em sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Um dia, no além, desembarcados, perceberemos a extensão de nossos erros, e de consciência desperta, lastimaremos as nossas faltas. Corre o tempo, e quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de paz retornam à terra em alegre comunhão afetiva, ansiamos retomar-lhe o calor da ternura. Mas, nesse passo da experiência, os princípios da reencarnação em muitas circunstâncias tão somente nos permitem desfrutar-lhe a convivência na posição de filhos alheios, a fim de aprendermos a entesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humanidade. Um espírito muito familiar abordou a questão dos órfãos nas seguintes palavras postas na codificação. Ah, meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que a divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não lhe desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque cumpre e pratica a sua lei. Um pouco adiante o Espírito alerta. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesses lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Essa questão, porém, não deve ser o centro das nossas preocupações, porque, conforme Kardec afirmou, não são os laços da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. Não há nada que gratifique mais uma pessoa que adota do que a certeza de que os mandamentos amar a Deus e amar o próximo estão sendo cumpridos. Mesmo então abrangindo o ato de transmitir valores positivos, servir como referência a uma infância esquecida, ajudar um adolescente a adquirir autonomia e amor próprio, limites, enfrentar os desafios de uma paternidade como qualquer outra, porque tudo é desafio, né? Mesmo você cuidando de um filho, um rebento próprio de seu sangue, como um filho advindo pelas vias da adoção, são situações em que são impostas para que os adotantes, os pais, usem de amor, de sabedoria, de firmeza quando necessário, para que encaminhem esses espíritos para um bom lugar e depois não venham a se arrepender, né? Concretizada todo aquele processo de adoção jurídica, né? Não existe mais filhos adotivos ou pais adotivos. São simplesmente filhos e pais. Ou, como afirma Armélia Rodrigues, de certo modo, somos todos filhos adotivos uns dos outros, pelo corpo ou sem ele, porquanto a única paternidade verdadeira é a que procede de Deus, o genitor divino que nos criou para a glória eterna. Contar-lhes, porém, a verdade sobre a situação da adoção cria, em muitas circunstâncias, um receio por parte dos pais, um medo de perder, um medo de traumatizar a criança,
Mas Emmanuel recomenda: e se tens na terra filhos por adoção, habitua-te a dialogá-lo com eles, tão cedo quanto possível, para que se desenvolva no plano físico sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora teus filhos do coração, buscando reajustes afetivos no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações da base de violência, da afeição possessiva de outras épocas, em forma de ciúme, revolta, inveja e desesperação. Efetivamente, ama aos filhos adotivos com a mesma abnegação com que te empenhas a construir a felicidade dos rebentos do próprio sangue. Entretanto, não lhes oculte a realidade da própria situação, para que não te oponhas à lei da causa e efeito, que os trouxe de novo ao teu convívio, a fim de olvidarem os desequilíbrios passionais que lhes marcam a conduta em outro tempo. Nem todos os adolescentes e crianças que estão nas instituições são crianças insubordinadas, revoltadas, violentas, como o exemplo dado de Roberto Carlos. Muitos desenvolveram por uma habilidade natural a resiliência, ressignificando os acontecimentos de sua vida. Tem sim grande carência afetiva, mas são, na sua maioria, meninos e meninas dóceis, alegres, cheios de sonhos e expectativas, com as mesmas dúvidas, angústias de qualquer outro ser com personalidade e informação. No caso desse menino, considerado irrecuperável, o amor venceu todas as barreiras, e a história contemporânea está repleta de exemplos como esse, de adoção menos comuns, com felizes desfechos para adotantes e adotados. Se alguém tiver interesse de saber mais informação sobre o tema adoção na esfera jurídica, deve procurar a Vara da Infância e da Juventude de sua cidade ou grupos de apoio à adoção. Como ensina Joana de Ângeles, o amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Interessante. O indivíduo, né, que tem na sua concepção a ideia de dar o amor, independente da situação em que se encontre aquela criança, né, aquele menor, que seja filho natural ou que seja filho advindo de outra via, né, da adoção, né? A responsabilidade é a mesma, os cuidados talvez diferentes. Uma criança adotada, ela já vem com uma carga de consciência, né? Muitas vezes adquiridas na própria gestação dela, quando ainda feto, né? Ou quem sabe até antes, quando embrião, aquelas mensagens subliminares, mensagens mentais que a mãe passa para a criança, mensagem de rejeição. Geralmente, ou quase sempre, uma criança adotada, uma criança retirada do seio familiar para ser posta em outro núcleo, ou mesmo na instituição, ela é portadora de necessidades especiais de carinho. Ela já tem aquele sentimento de rejeição, certo? Isso demanda empenho dos adotantes. Passar a certeza de que são amadas, de que são queridas, de que são importantes e de que são adotadas. Não negar a realidade. Não, são filhos do coração. Não são filhos vindos da minha carne. Você veio de outra mãe, de outro pai,
mas veio para completar a nossa felicidade. Somos irmãos, estamos aqui para nos ajudar, colaborar para o crescimento espiritual, intelectual um do outro. Eu vou ler um trecho aqui, para a gente finalizar, do livro Luz do Lar. No lar, não ouvides que teu filho, sendo a materialização de teu sonho, é também tua obra na terra. Às vezes é um lírio que plantastes no tempo, contudo, na maioria das ocasiões, é um fragmento de mármore que deixaste à distância. Flor que te pode encorajar, ou pedra que te pode ferir. Receba-o, pois, como quem encontra a oportunidade mais santa de trabalhar no mundo. Não lhes abandone o espírito à liberdade absoluta, para que se não perca de longe da estrada e nem cometas a loucura de encarcerá-lo em teus pontos de vista, para que o teu exclusivismo não lhe desfigure as qualidades inatas para o infinito bem. Ajuda-o, acima de tudo, a crescer para o ideal superior, assim como auxilias a árvore nascente em ímpeto ascensional para a luz. Livra-o das deformidades mentais e espirituais, tanto quanto proteges o vegetal, proveitoso contra a invasão da erva sufocante. Ser pai é ser colaborador afetivo de Deus na criação. Receber um filho é deter entre os homens o mais sagrado depósito. Não desertes, assim, de abnegação em que deves empenhar todas as forças peculiares à própria vida, a fim de que o rebento de tuas aspirações humanas se faça legítimo sucessor dos teus mais íntimos anseios de elevação. O lar na terra ainda é o ponto de convergência do passado. Dentro dele, entre as quatro paredes que lhe constituem a expressão no espaço, recebemos todos os serviços que o tempo nos impõe, habilitando-os ao título de cidadão do mundo. Exercitemos desse modo o amor, o serviço, a humildade, o devotamento no templo familiar, à frente dos nossos amigos ou adversários do pretérito, transformados hoje em nossos parentes ou em nossos filhos, e estaremos alcançando nos problemas da eternidade a mais alta e a mais sublime equação. Que esse tema abordado seja motivo de conscientização, né? E quem sabe até repensar a situação das crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade, abandonados, sem um referencial positivo, certo? Sem um amor. Eu milito já há um certo tempo com a área criminal, certo? Infelizmente existem situações em que nos deixam assim fragilizados, na verdade. Acho que seria a palavra, né, bem apropriada. A gente recebe crianças em situação de violência em que os opressores são os pais, certo? Às vezes vinda por conta de uma violência física, maus tratos, violência emocional, violência sexual também, certo? E isso nos deixa até na certeza da situação reencarnatória. Só para a gente finalizar, o filho adotivo, ele nunca deve ser encarado como um karma. Eu recebi essa criança, dediquei-lhe as minhas forças, o meu amor, e ele se tornou para mim um opressor, um problema. A obrigação dos pais, né, dos adotantes,
é tentar mudar a imagem mental posta desde a época da concepção, gestação, e aqueles defeitos espirituais que nós trazemos no âmago do nosso ser. As tendências ruins, através do amor, da dedicação, do bom exemplo, a gente vai moldando aqueles seres que vieram para a gente, ou pela via natural, ou pela via da adoção. Que nós possamos ver os nossos rebentos ou os nossos chegados com amor e agradecimentos ao nosso Deus. Boa noite.